E se eu te dissesse que o maior rei da história e o maior mestre da mente milionária estavam ensinando o mesmo segredo, apenas com palavras diferentes? Imagine por um momento. 3.000 anos separam Salomão, o rei mais sábio que já existiu, de Napoleon Hill, o homem que decifrou os códigos mentais dos milionários. Milênios de distância, culturas opostas, épocas incomparáveis. E ainda assim, eles revelaram exatamente a mesma verdade, o mesmo mapa para a prosperidade, os mesmos princípios para dominar a mente e transformar a realidade. A maioria lê Provérbios, mas não entende o código. A maioria lê Pense e Enriqueça, mas não aplica o plano. Eles veem palavras antigas de um lado, técnicas modernas do outro. Não percebem que estão diante do mesmo tesouro, apenas escrito em linguagens diferentes. Não reconhecem que tanto Salomão quanto Hill estavam desenhando o mesmo roteiro. Como um ser humano pode transcender suas limitações, governar seus pensamentos e criar uma vida de abundância e propósito. Se inscreva agora no canal e permaneça até o final deste vídeo, porque você vai receber um mapa antigo, atualizado para os dias de hoje. Um segredo milenar que pode transformar a forma como você pensa, decide e prospera. Você não nasceu para viver pequeno. Você não veio ao mundo para aceitar migalhas. Existe uma força dentro de você esperando para ser despertada. E hoje, ela será. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Jerusalém, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Um jovem rei, recém-coroado, está de joelhos diante do altar. Deus aparece a ele em sonho e faz uma oferta extraordinária. Peça o que quiser e eu lhe darei. Qualquer pessoa pediria ouro. Qualquer governante escolheria poder militar. Qualquer jovem desejaria fama e glória. Mas Salomão pede sabedoria. Dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal. Essa foi sua escolha. E Deus, impressionado com tal resposta, não apenas concede sabedoria, mas também riqueza, honra e poder. Por quê? Porque Salomão entendeu o princípio fundamental. A riqueza é consequência, nunca a causa. A sabedoria é a fonte. A mente preparada é o solo onde tudo floresce. 3 milênios depois, Napoleon Hill chegaria à mesma conclusão através de um caminho totalmente diferente. Durante 20 anos, ele estudou os homens mais ricos de sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Ele dissecou suas mentes, analisou seus hábitos, decifrou seus segredos. E qual foi sua descoberta mais revolucionária? Que a riqueza começa no pensamento, que antes de qualquer fortuna material, existe uma fortuna mental, que o domínio da mente é o primeiro passo para o domínio da vida. Hill escreveu: toda riqueza começa com um estado mental. Salomão havia dito séculos antes: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. 2 homens, 2 épocas, uma verdade. A sabedoria vem primeiro. O ouro é apenas reflexo. Mas aqui está o segredo que a maioria perde. Tanto Salomão quanto Hill não estavam falando apenas sobre dinheiro. Eles estavam revelando algo muito mais profundo. Estavam ensinando como um ser humano pode se tornar rei de sua própria existência. Como pode governar seus pensamentos, dirigir suas emoções e construir uma vida que seja reflexo de sua verdadeira natureza, a de um ser criado para prosperar, para liderar, para deixar um legado. Você já se perguntou por que algumas pessoas nascem na pobreza e morrem milionárias, enquanto outras herdam fortunas e terminam na miséria? Por que alguns enfrentam obstáculos gigantescos e ainda assim vencem, enquanto outros desistem ao primeiro sinal de dificuldade? A resposta não está nas circunstâncias, está na sabedoria, na capacidade de pensar de forma diferente, na habilidade de transformar pensamentos em realidade. Salomão governou o reino mais próspero de sua época, não porque herdou ouro, mas porque cultivou sabedoria. Hill ensinou milhões de pessoas a prosperarem, não porque tinha fórmulas mágicas,
mas porque descobriu como a mente funciona. Ambos entenderam que o verdadeiro tesouro não está no cofre, está na cabeça. E agora chegamos ao primeiro segredo compartilhado entre eles. Antes de qualquer conquista externa, deve haver uma conquista interna. Antes de qualquer vitória no mundo, deve haver vitória sobre si mesmo. O primeiro reino a ser conquistado não está lá fora, está aqui dentro. Existe um momento na vida de toda pessoa próspera que define tudo. Um instante de clareza absoluta onde ela finalmente entende qual é seu propósito. Onde sente no fundo da alma uma chama ardente que não pode mais ser ignorada. Salomão teve esse momento quando compreendeu sua missão: construir o templo do Senhor e governar Israel com justiça. Hill identificou esse fenômeno nos milionários que estudou e chamou de desejo ardente, o ponto de partida obrigatório de toda grande realização. Mas o que torna um desejo verdadeiramente ardente? O que diferencia um sonho passageiro de uma obsessão construtiva? A resposta está na fusão entre propósito espiritual e clareza mental. Salomão não desejava apenas ser rei. Ele desejava ser o rei que Deus havia destinado que fosse. Seu desejo estava alinhado com algo maior que ele mesmo. Hill descobriu que os homens mais bem-sucedidos não buscavam apenas dinheiro. Eles buscavam realizar uma missão, resolver um problema, deixar uma marca no mundo. Vamos mergulhar mais fundo nesse princípio. Pense em alguém que conhece e que realmente prosperou na vida. Não estou falando apenas de dinheiro, mas de realização plena. Essa pessoa, em algum momento, parou de simplesmente querer algo e começou a ser chamada para algo. Deixou de perseguir objetivos externos e começou a expressar um propósito interno. Hill ensinou que o desejo ardente deve ser específico, mensurável e acompanhado de um prazo definido. Não pode ser vago como "quero ser rico". Deve ser preciso como "quero acumular R$1 milhão em 5 anos através de meu negócio, para garantir a educação de meus filhos e contribuir com instituições de caridade". Salomão, por sua vez, não pediu apenas sabedoria, mas um coração entendido para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. A especificidade não é apenas técnica, é espiritual. Quando você define exatamente o que quer e por que quer, está fazendo mais que traçar uma meta. Está estabelecendo um contrato sagrado consigo mesmo. Está declarando ao universo: esta é minha missão. Este é meu destino. E eu não descansarei até realizá-lo. Mas aqui vem a parte que a maioria das pessoas não entende. O desejo ardente não é apenas sobre querer algo intensamente. É sobre se tornar alguém capaz de conquistar e merecer aquilo que deseja. Salomão não pediu sabedoria apenas para ter sabedoria. Ele a pediu para se tornar o rei que seu povo merecia. Hill não ensinou técnicas de enriquecimento apenas para criar gananciosos. Ele as ensinou para que as pessoas se tornassem versões superiores de si mesmas. Existe uma diferença fundamental entre desejar e cobiçar. Cobiça é querer o que pertence a outros. Desejo ardente é querer expressar o que já existe em potencial dentro de você. É o chamado da sua verdadeira natureza. É a semente da grandeza germinando em sua alma. E quando esse desejo finalmente desperta, quando você sente que não é mais uma opção, mas uma necessidade vital, algo extraordinário acontece. Você para de procurar motivação externa e encontra combustível interno. Para de depender de circunstâncias favoráveis e começa a criar suas próprias oportunidades. Para de ser vítima do ambiente e se torna arquiteto do próprio destino. Salomão expressou esse princípio nos Provérbios. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Primeiro vem a decisão interna, depois a direção externa. Primeiro o propósito, depois a provisão. Hill descobriu a mesma sequência nos milionários. Primeiro eles decidiam exatamente o que queriam ser e fazer. Depois, o universo conspirava para tornar isso possível. Você está começando a perceber o padrão? Tanto a sabedoria antiga quanto a ciência moderna da prosperidade revelam a mesma verdade. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é.
Não consegue o que deseja superficialmente, conquista o que expressa profundamente. Seu nível de realização externa nunca ultrapassará seu nível de desenvolvimento interno. Isso nos leva ao próximo segredo compartilhado entre Salomão e Hill: a fé como ponte entre o invisível e o visível, entre o sonho e a realidade, entre quem você é hoje e quem está destinado a se tornar. Fé. Essa palavra carrega tanto poder quanto mal entendidos. Para muitos, fé é esperança passiva, uma espécie de desejo mágico de que as coisas melhorem sem esforço próprio. Mas tanto Salomão quanto Napoleon Hill entendiam fé como algo radicalmente diferente. Fé é certeza ativa. É a convicção absoluta de que algo invisível pode se tornar visível através da ação correta e persistente. Quando Salomão decidiu construir o templo do Senhor, ele não tinha os recursos necessários, não possuía experiência em engenharia, não conhecia as técnicas de arquitetura, mas tinha algo mais poderoso: a certeza inabalável de que cumpriria sua missão. Essa certeza não era baseada no que via, mas no que cria. Não se fundamentava em evidências externas, mas em convicção interna. Hill estudou esse mesmo fenômeno nos milionários e o definiu de forma científica. Fé é o único agente conhecido da humanidade que pode traduzir os impulsos do pensamento em seus equivalentes físicos. Em outras palavras, fé é a força que transforma ideias intangíveis em realidades tangíveis. É a energia que move montanhas, constrói impérios e realiza milagres. Mas como desenvolver esse tipo de fé? Como cultivar uma convicção tão forte que seja capaz de mover a própria realidade? A resposta está na compreensão de que fé verdadeira não é cega, é visionária. Não ignora a realidade presente, transcende suas limitações. Não nega os obstáculos, os usa como degraus. Salomão expressou esse princípio quando disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa abandonar a razão, mas expandir sua capacidade de percepção. Significa reconhecer que existem forças e possibilidades além daquilo que seus 5 sentidos podem captar no momento presente. Hill chegou à mesma conclusão através da observação prática. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A chave está na palavra acreditar. Não é suficiente apenas conceber uma ideia. É preciso acreditar nela, com tal intensidade que ela se torne mais real para você do que suas circunstâncias atuais. Vamos tornar isso prático. Pense em alguma área da sua vida onde você gostaria de ver uma transformação radical. Pode ser financeira, profissional, relacionamentos, saúde. Agora responda honestamente: você realmente acredita que essa transformação é possível? Não esperança vaga, mas crença sólida. Não seria bom se acontecesse, mas vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. A diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que estagnam está exatamente aqui. As primeiras desenvolveram a capacidade de acreditar no que ainda não veem. Elas cultivaram fé baseada em princípios, não em circunstâncias. Elas aprenderam a ver com os olhos da visão, não apenas com os olhos físicos. Mas atenção, fé sem ação é fantasia. Salomão não apenas acreditou que construiria o templo, ele começou a reunir materiais, contratar artesãos, fazer acordos comerciais. Hill não apenas ensinou sobre fé, ele demonstrou como transformá-la em planos práticos e ações consistentes. A fé verdadeira gera urgência sagrada. Quando você realmente acredita que algo vai acontecer, você age como se já estivesse acontecendo. Você se prepara, você se qualifica, se posiciona. Você investe, você persiste. Você não espera pelas condições perfeitas. Você cria as condições necessárias. E aqui está o segredo que poucos descobrem. Quanto mais você age com base na sua fé, mais sua fé se fortalece. Quanto mais você toma decisões baseadas na sua visão do futuro, mais esse futuro se torna real no presente. É um ciclo virtuoso,
onde crença gera ação, ação gera resultados e resultados fortalecem a crença. Salomão sabia disso quando escreveu: "A fé remove montanhas." Hill provou isso quando documentou como homens comuns criaram fortunas extraordinárias, simplesmente porque acreditaram que podiam fazê-lo. Ambos entenderam que fé não é dom, é disciplina, não é talento, é treino, não é privilégio de alguns, é direito de todos que escolhem desenvolvê-la. Isso nos conduz naturalmente ao próximo princípio fundamental que une esses dois mestres: a mente como templo sagrado, o lugar onde toda transformação real começa e onde todo poder verdadeiro reside. Salomão construiu o templo mais magnificente da história. 7 anos de trabalho, os materiais mais nobres, os artesãos mais habilidosos, ouro puro, cedro do Líbano, pedras preciosas. Um projeto tão grandioso que até hoje impressiona arquitetos e historiadores. Mas você sabia que Salomão estava, na verdade, ensinando uma lição sobre algo muito mais importante que arquitetura? O templo físico de Salomão era uma metáfora do templo mental que cada ser humano deve construir dentro de si mesmo. Assim como o templo de Jerusalém era o lugar onde Deus habitava, sua mente é o lugar onde sua divindade pessoal, seu potencial infinito, reside e se manifesta. Napoleon Hill chegou à mesma revelação por um caminho diferente. Ele descobriu que os milionários tratavam suas mentes como santuários sagrados. Eles eram extremamente seletivos sobre quais pensamentos permitiam entrar. Eram rigorosos na manutenção de uma atmosfera mental positiva. Eram disciplinados na construção de hábitos mentais que favoreciam o sucesso. Hill escreveu: "Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma porque possui o poder de controlar seus pensamentos." Salomão havia expressado a mesma verdade séculos antes. "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Mas o que significa, na prática, construir um templo mental? Significa reconhecer que sua mente não é um depósito onde qualquer pensamento pode entrar livremente. É um santuário onde apenas pensamentos dignos, construtivos e alinhados com seus objetivos superiores devem habitar. Pense na construção do Templo de Salomão. Ele não permitiu que materiais inferiores fossem usados. Não aceitou o trabalho desleixado. Não tolerou pressa que comprometesse a qualidade. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e executado com excelência. Assim deve ser com sua mente. Quando você permite que pensamentos de escassez dominem sua consciência, está usando materiais inferiores na construção do seu templo mental. Quando aceita crenças limitantes sobre seu potencial, está comprometendo a estrutura da sua transformação. Quando tolera conversas negativas, críticas destrutivas e influências tóxicas, está permitindo que profanos contaminem seu espaço sagrado. Hill identificou essa disciplina mental nos milionários que estudou. Eles haviam desenvolvido o que ele chamou de controle mental. Não se deixavam influenciar pelas opiniões da multidão. Não permitiam que circunstâncias temporárias ditassem seu estado emocional. Não aceitavam derrota como definitiva, nem sucesso como acidental. Eles entenderam que a mente, como um templo, precisa de rituais de manutenção. Precisa de momentos diários de silêncio e reflexão. Precisa de alimentação constante com ideias elevadas e inspiradoras. Precisa de limpeza regular, removendo pensamentos tóxicos e crenças que não servem mais. Salomão instituiu rituais específicos para manter o templo purificado e consagrado. Hill descobriu que os milionários também tinham rituais mentais, momentos de meditação, leitura inspiracional, visualização de objetivos, afirmações positivas. Não eram superstições, eram tecnologias espirituais para manter a mente funcionando em sua capacidade máxima. Mas aqui está a parte mais importante. Assim como o Templo de Salomão foi construído para ser a habitação de Deus, seu templo mental foi projetado para ser a habitação da sua grandeza. Você não foi criado para pensamentos pequenos, não foi feito para sonhos limitados, não foi destinado a uma vida medíocre. Existe uma magnificência dentro de você
esperando para se manifestar. Existe um poder em você capaz de realizar coisas extraordinárias. Existe uma sabedoria em você que pode resolver problemas e criar soluções. Mas tudo isso só se manifesta quando você trata sua mente como o templo sagrado que ela é. E isso nos leva diretamente ao próximo segredo compartilhado entre Salomão e Hill: a arte do discernimento e o poder da decisão rápida e correta. A história mais famosa sobre a sabedoria de Salomão envolve duas mulheres que afirmavam ser mães do mesmo bebê. Lembre-se da cena. Duas prostitutas comparecem diante do trono real, cada uma insistindo que a criança viva era sua. Não havia testemunhas, não havia evidências, apenas duas versões contraditórias da mesma história. Um rei comum teria ficado paralisado pela impossibilidade de descobrir a verdade. Poderia ter consultado assessores, criado comissões, adiado a decisão. Mas Salomão tomou uma decisão aparentemente cruel. Tragam uma espada e dividam a criança viva ao meio. Deem metade para uma e metade para a outra. A reação foi imediata e reveladora. Uma das mulheres concordou com a divisão. A outra, em desespero, gritou: "Não! Deem a criança para ela, mas não a matem." Naquele instante, Salomão soube quem era a verdadeira mãe. A que estava disposta a abrir mão da criança para salvá-la. Essa história vai muito além de uma disputa judicial. É uma masterclass sobre discernimento e decisão. Salomão não foi sábio porque tinha todas as informações. Foi sábio porque sabia como fazer a verdade se revelar. Não foi genial porque conhecia a resposta. Foi genial porque criou uma situação onde a resposta se tornasse óbvia. Napoleon Hill observou exatamente a mesma habilidade nos milionários bem-sucedidos. Eles não eram necessariamente mais inteligentes que outras pessoas. Não tinham acesso a informações secretas, mas haviam desenvolvido algo muito mais valioso: a capacidade de discernir rapidamente entre opções e tomar decisões acertadas, mesmo com informações limitadas. Hill escreveu: "Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e as modificam lentamente. Pessoas fracassadas tomam decisões lentamente e as modificam rapidamente." Ele descobriu que a indecisão é uma das principais causas do fracasso, enquanto a decisão rápida e firme é uma característica universal do sucesso. Mas como desenvolver essa capacidade de discernimento? Como aprender a tomar decisões sábias, mesmo em situações complexas e ambíguas? A resposta está na compreensão de que discernimento não é dom, é disciplina. Não é intuição mística, é inteligência treinada. Salomão cultivou discernimento através da busca constante da sabedoria. Ele estudava, observava, refletia, consultava outros sábios, mas, principalmente, ele praticava. Cada decisão era uma oportunidade de refinar sua capacidade de julgamento. Cada escolha era um treino para a próxima situação complexa. Hill identificou um padrão similar nos milionários. Eles haviam desenvolvido o que ele chamou de sexto sentido, uma capacidade aguçada de perceber oportunidades, detectar ameaças e avaliar pessoas. Não era magia. Era resultado de anos treinando a mente para captar sinais sutis e padrões ocultos. Existe uma diferença fundamental entre decidir por impulso e decidir por discernimento. Impulso é emocional, baseado no momento, frequentemente arrependível. Discernimento é intuitivo, mas fundamentado em princípios, alinhado com objetivos de longo prazo, raramente lamentável. Quando você desenvolve discernimento verdadeiro, algumas coisas extraordinárias começam a acontecer. Primeiro, você para de agonizar sobre decisões pequenas e reserva sua energia mental para as escolhas realmente importantes. Segundo, você começa a confiar mais em si mesmo, sabendo que mesmo se tomar uma decisão incorreta, tem capacidade de corrigi-la. Terceiro, você atrai mais oportunidades porque pessoas e situações são naturalmente atraídas por aqueles que sabem decidir. Salomão sabia que cada decisão molda o caráter e determina o destino. Hill provou que a capacidade de tomar decisões rápidas e acertadas
é um dos fatores mais determinantes para o sucesso financeiro. Ambos entenderam que decidir é um ato sagrado. É exercer o poder mais fundamental que possuímos como seres humanos, o poder de escolher nosso caminho. E isso nos conduz ao próximo princípio essencial, a disciplina mental como a muralha que protege seu reino interior contra invasões que podem destruir tudo que você construiu. Imagine um reino próspero sem muralhas de proteção. Por mais rico que seja, por mais abundante que pareça, está sempre vulnerável a invasões. Inimigos podem atacar a qualquer momento. Ladrões podem saquear seus tesouros. Forças destrutivas podem devastar tudo que foi construído com tanto esforço. Salomão compreendia esse princípio quando escreveu: "Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio." Ele sabia que toda prosperidade externa depende de proteção interna, que toda conquista no mundo exige disciplina na mente, que toda vitória duradoura começa com autocontrole. Napoleon Hill chegou à mesma conclusão estudando tanto milionários quanto pessoas que haviam perdido fortunas. Ele descobriu que a diferença não estava na capacidade de ganhar dinheiro, mas na disciplina de mantê-lo e multiplicá-lo. Não estava no talento de criar oportunidades, mas na sabedoria de aproveitá-las sem se deixar corromper por elas. Hill identificou o que chamou de deriva, a tendência natural da mente humana de perder foco, dispersar energia e se deixar influenciar por impulsos momentâneos. Ele observou que pessoas sem disciplina mental eram como navios sem âncora. Podiam navegar bem em mares calmos, mas naufragavam na primeira tempestade. A disciplina mental, para Hill, não era repressão, era direção. Não era limitação, era canalização. Assim como um rio represado gera energia elétrica, uma mente disciplinada gera poder de realização. A força não se perde, se concentra. A energia não se desperdiça, se multiplica. Salomão expressou esse mesmo princípio de forma poética. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Conquistar territórios externos é impressionante, mas conquistar territórios internos é transformador. Dominar outros pode gerar poder temporário, mas dominar a si mesmo gera poder eterno. Mas o que significa, na prática, desenvolver disciplina mental? Significa criar sistemas que protejam sua mente de invasões destrutivas. Significa estabelecer rotinas que fortaleçam seus pensamentos construtivos. Significa desenvolver hábitos que automatizem comportamentos de sucesso. Pense nos hábitos que você mantém sem esforço consciente. Escovar os dentes, tomar banho, vestir roupas. Você não precisa de motivação para fazê-los. São automáticos. A disciplina mental funciona da mesma forma. Transforma comportamentos de sucesso em automáticos, liberando sua energia consciente para decisões mais importantes. Hill descobriu que os milionários haviam automatizado hábitos de prosperidade. Eles liam diariamente material inspiracional, planejavam sistematicamente suas ações, avaliavam regularmente seus progressos, associavam-se consistentemente com pessoas positivas. Não faziam essas coisas quando se sentiam motivados. Faziam porque haviam se disciplinado a fazê-las. Salomão instituiu disciplinas similares, momentos diários de reflexão, consultas regulares aos sábios, revisões periódicas de suas decisões. Ele entendeu que a sabedoria não é algo que você conquista uma vez e mantém para sempre. É algo que deve ser cultivado constantemente através de práticas disciplinadas. A disciplina mental também envolve aprender a dizer não para o que não serve e sim para o que constrói. Significa recusar distrações que parecem prazerosas no momento, mas prejudicam objetivos de longo prazo. Significa aceitar responsabilidades que podem ser desconfortáveis no presente, mas geram crescimento futuro. Existe uma diferença crucial entre disciplina rígida e disciplina inteligente. A primeira é baseada em força bruta e geralmente leva ao esgotamento. A segunda é baseada em sabedoria e conduz à excelência sustentável. Salomão e Hill ensinaram disciplina inteligente, sistemas flexíveis
que se adaptam às circunstâncias, mas nunca comprometem os princípios fundamentais. E quando você desenvolve verdadeira disciplina mental, algo mágico acontece. Você descobre que possui muito mais poder do que imaginava. Percebe que a maioria das suas limitações eram autoimpostas. Compreende que a liberdade real não vem da ausência de disciplina, mas do domínio sobre si mesmo. Isso nos leva naturalmente ao próximo segredo compartilhado, o poder extraordinário das palavras e da visualização para moldar a realidade física. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa declaração de Salomão parece exagerada até você compreender seu significado profundo. Ele não estava falando metaforicamente, estava revelando uma lei universal. As palavras que saem da sua boca e os pensamentos que dominam sua mente têm poder criativo literal. Elas moldam sua realidade com precisão cirúrgica. Napoleon Hill chegou à mesma conclusão através de observação científica. Ele descobriu que os milionários usavam as palavras de forma completamente diferente das pessoas comuns. Não falavam sobre problemas, falavam sobre soluções. Não verbalizavam limitações, declaravam possibilidades. Não repetiam fracassos, afirmavam sucessos futuros como se já fossem realidade presente. Hill desenvolveu o que chamou de afirmações programadas, declarações específicas repetidas sistematicamente, carregadas de emoção positiva. Ele provou que quando você repete algo com convicção suficiente, sua mente subconsciente aceita aquilo como verdade e começa a agir para torná-lo realidade física. Salomão conhecia esse princípio quando escreveu: "Como o homem pensa em seu coração, assim ele é." A palavra coração, no contexto bíblico, não se refere apenas à emoção, mas ao centro da personalidade, o lugar onde pensamentos se fundem com sentimentos para criar convicções poderosas. Vamos tornar isso prático. Preste atenção nas palavras que você usa para descrever sua situação financeira. Você diz "estou quebrado" ou "estou reorganizando minhas finanças". Fala "não tenho dinheiro" ou "estou criando novas fontes de renda". Declara "é impossível" ou "ainda não descobri como". Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada no solo da sua realidade. Sementes de escassez produzem colheitas de limitação. Sementes de abundância geram frutos de prosperidade. Não é superstição, é programação mental. Sua mente subconsciente não distingue entre realidade atual e declarações repetidas com emoção. Ela simplesmente aceita e executa. Hill ensinou empresários a escreverem declarações específicas sobre seus objetivos e lê-las em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Não eram apenas afirmações vagas como "quero ser rico". Eram declarações precisas como: "Até dezembro de 2025, terei acumulado R$1 milhão através de meu negócio de consultoria, servindo 100 clientes com excelência e impacto." Salomão praticava algo similar através de orações e decretos reais. Quando decidiu construir o templo, não apenas pensou sobre isso, declarou publicamente sua intenção. Quando precisava de sabedoria para uma decisão importante, não apenas refletia silenciosamente, verbalizava sua necessidade e confiança na resposta. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. As palavras devem estar alinhadas com visualização vivida. Não basta falar, é preciso ver. Não é suficiente declarar, é necessário experimentar emocionalmente. A combinação de palavra falada e imagem mental cria uma força criativa irresistível. Hill descobriu que os milionários eram mestres da visualização. Eles não apenas tinham objetivos, eles os viam realizados em suas mentes com detalhes cinematográficos. Sentiam as emoções do sucesso antes de alcançá-lo. Experimentavam a satisfação da conquista antes de conquistar. Salomão visualizou o templo completo, anos antes de lançar a primeira pedra. Via os detalhes arquitetônicos, sentia a presença divina habitando o lugar, experimentava as alegrias do povo adorando ali. Essa visão não era fantasiosa, era profética. Não era escape da realidade, era a criação de uma realidade superior.
Quando você combina palavras poderosas com visualização vivida, está usando a mesma tecnologia que Deus usou na criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeiro a palavra, depois a manifestação. Primeiro a declaração, depois a realização. Primeiro o decreto, depois a realidade. Mas atenção, esse poder vem com responsabilidade. Assim como suas palavras podem criar prosperidade, elas podem gerar destruição. Assim como sua visualização pode materializar sonhos, ela pode concretizar pesadelos. Por isso, Salomão advertiu sobre o poder da língua, e Hill ensinou a importância de manter pensamentos positivos. A partir de hoje, trate suas palavras como decretos reais, porque é exatamente isso que elas são. Você é o rei do seu reino mental, e suas declarações têm poder de lei no território da sua vida. Use esse poder com sabedoria, e observe como sua realidade começa a se transformar para alinhar-se com suas palavras. Isso nos conduz ao próximo princípio fundamental: a importância de se cercar de pessoas sábias e como isso multiplica exponencialmente seu potencial de realização. Salomão não governou sozinho. Apesar de ser o homem mais sábio de sua época, ele se cercou de conselheiros sábios, funcionários competentes e aliados estratégicos. Ele sabia que até mesmo a maior sabedoria individual tem limitações, mas a sabedoria coletiva pode mover montanhas e construir impérios. Nos Provérbios, ele escreveu: os propósitos se confirmam pelos conselhos. E também, onde não há conselho, os propósitos se frustram, mas com os muitos conselheiros eles se confirmam. Salomão entendeu que nenhum ser humano, por mais brilhante que seja, possui todas as perspectivas necessárias para navegar efetivamente pela complexidade da vida. Napoleon Hill chamou esse princípio de mente mestra, o conceito mais revolucionário de todo o seu trabalho. Ele descobriu que todos os milionários que estudou tinham uma característica em comum: eles se associavam regularmente com outras pessoas que compartilhavam objetivos similares ou possuíam conhecimentos complementares. Hill definiu mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço de duas ou mais pessoas, trabalhando em harmonia perfeita para a realização de um propósito definido. Ele provou que quando mentes se conectam em harmonia, criam uma terceira mente, mais poderosa que a soma de suas partes individuais. Pense nos grandes empreendedores da história. Steve Jobs não criou a Apple sozinho, teve Steve Wozniak. Bill Gates não construiu a Microsoft isoladamente, teve Paul Allen. Walt Disney não ergueu seu império sem Roy Disney. Em cada caso, a união de mentes complementares gerou resultados impossíveis individualmente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende sobre esse princípio. Não se trata apenas de networking ou de conhecer pessoas importantes. Trata-se de criar relacionamentos baseados em valor mútuo, crescimento conjunto e missão compartilhada. Salomão não se cercou de bajuladores que apenas concordavam com ele. Ele buscou sábios que podiam desafiá-lo, especialistas que conheciam áreas onde ele tinha limitações, líderes que podiam executar visões que ele concebia. Ele entendeu que o líder verdadeiramente forte não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe reunir todos os conhecimentos necessários. Hill observou que os milionários formavam grupos regulares, onde discutiam ideias, compartilhavam desafios e se apoiavam mutuamente. Não eram reuniões sociais casuais, eram sessões estratégicas, onde cada participante contribuía e recebia valor. Eram alianças sagradas para crescimento mútuo. Como aplicar isso praticamente? Comece identificando áreas onde você precisa de conhecimento, perspectivas ou habilidades que não possui. Depois, procure pessoas que tenham excelência nessas áreas e que também possam se beneficiar do que você oferece. O segredo não é apenas receber, é contribuir genuinamente para o sucesso dos outros. Salomão era generoso em compartilhar sua sabedoria com outros reis e líderes. Hill dedicou décadas ensinando princípios que poderiam beneficiar milhões de pessoas. Ambos entenderam que dar multiplica o que você tem, não diminui, que ensinar fortalece seu próprio conhecimento,
não o enfraquece. Mas há um aspecto ainda mais profundo nesse princípio. Quando você se associa com pessoas que compartilham valores elevados e objetivos nobres, você não apenas multiplica sua capacidade de realização, você eleva seu padrão de pensamento e comportamento. Você se torna uma versão superior de si mesmo através da influência positiva dos outros. Salomão advertiu: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é apenas uma observação moral, é uma lei psicológica. Você inconscientemente absorve as características das pessoas com quem mais convive. Se são pessoas de excelência, você desenvolve excelência. Se são pessoas medíocres, você desenvolve mediocridade. Hill provou isso cientificamente. Pessoas que se associam regularmente com indivíduos bem-sucedidos têm muito mais probabilidade de alcançar sucesso próprio. Não por sorte ou conexões, mas porque absorvem mentalidades, hábitos e padrões de comportamento que conduzem ao sucesso. A partir de hoje, avalie honestamente seu círculo de influência. As pessoas com quem você passa mais tempo estão te elevando ou te puxando para baixo? Estão te inspirando a crescer ou te confortando na mediocridade? Suas conversas são sobre possibilidades ou sobre limitações? E lembre-se, para atrair pessoas de qualidade, você deve se tornar uma pessoa de qualidade. Para se associar com vencedores, você deve cultivar uma mentalidade vencedora. O semelhante atrai semelhante. Você não eleva seu círculo de influência através de manipulação, mas através de evolução pessoal. Isso nos leva ao próximo segredo transformador: como canalizar toda a sua energia vital, emocional, mental e física para a construção de um legado que transcenda sua própria existência. Existe uma força dentro de você mais poderosa que qualquer recurso externo. Uma energia que, quando canalizada adequadamente, pode mover montanhas, construir impérios e transformar realidades. Salomão conhecia essa força e a usou para construir uma civilização. Hill a estudou nos milionários e descobriu que todos eles haviam aprendido a direcioná-la estrategicamente. Essa força é sua energia vital, a combinação de sua paixão, seu poder criativo, sua determinação e sua capacidade de influenciar o mundo ao seu redor. A maioria das pessoas desperdiça essa energia em distrações, preocupações e atividades que não constroem nada durável. Mas os verdadeiramente prósperos aprenderam a arte da transmutação. Hill dedicou um capítulo inteiro de Pense e Enriqueça a esse conceito, chamando-o de transmutação sexual. Mas não se deixe enganar pelo título provocativo. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo: como transformar impulsos básicos e energias primitivas em realizações elevadas e construções duradouras. Salomão expressou o mesmo princípio quando falou sobre canalizar desejos para propósitos elevados. Ele não reprimia impulsos naturais, os redirecionava para a construção de algo maior. Não negava energias poderosas, as usava como combustível para visões magníficas. Pense na energia que você gasta se preocupando com problemas que não pode controlar, na paixão que desperdiça em relacionamentos que não te edificam, no tempo que investe em entretenimentos que não te desenvolvem, na criatividade que deixa escapar em conversas vazias e atividades improdutivas. Agora imagine se toda essa energia fosse canalizada para um propósito definido, se toda essa paixão fosse direcionada para seus objetivos mais importantes, se toda essa criatividade fosse investida na construção do seu legado. Que tipo de resultados você poderia alcançar? Hill descobriu que os milionários haviam desenvolvido a capacidade de transformar qualquer emoção intensa, até mesmo raiva, frustração ou decepção, em combustível para realizações maiores. Eles não reprimiam sentimentos poderosos, os usavam como energia para a ação produtiva. Salomão fez o mesmo quando canalizou sua paixão pela sabedoria na construção de um reino próspero. Quando direcionou seu amor pela justiça na criação de leis sábias. Quando transformou sua devoção a Deus na edificação do templo mais magnificente da história.
Mas a transmutação verdadeira vai além do redirecionamento de energia, envolve elevação de propósito. Não é suficiente apenas trabalhar mais, é necessário trabalhar por algo que transcenda seus interesses pessoais imediatos. Não basta ter energia, é preciso ter uma missão digna dessa energia. Quando você encontra uma causa maior que você mesmo, seja servir sua família, impactar sua comunidade, resolver um problema mundial ou deixar um legado de valor, algo extraordinário acontece. Você descobre reservas de energia que nem sabia que possuía. Encontra motivação que independe de circunstâncias externas. Desenvolve persistência que supera qualquer obstáculo. Salomão não construiu o templo apenas para sua própria glória. Construiu para as gerações futuras terem um lugar de adoração e sabedoria. Hill não escreveu seus livros apenas para enriquecer. Escreveu para que milhões de pessoas pudessem descobrir seu potencial de prosperidade. A transmutação também envolve aprender a usar resistência como combustível. Quando você encontra obstáculos, em vez de se desencorajar, pergunta: como posso usar essa resistência para me tornar mais forte? Quando enfrenta críticas, em vez de se ofender, questiona: o que posso aprender com isso para melhorar? Hill chamou isso de transformar derrotas temporárias em triunfos permanentes. Salomão expressou o mesmo conceito quando disse que, ao homem bom, todas as coisas contribuem para o bem. Ambos entenderam que a vida não acontece para você. Acontece através de você, se você souber como canalizar todas as experiências para seu crescimento. A partir de hoje, trate sua energia como o recurso mais precioso que possui. Seja seletivo sobre onde a investe. Seja estratégico sobre como a direciona. Seja consciente sobre o legado que está construindo com ela. Porque no final, não importa quantos recursos externos você acumula, importa o que você constrói com a energia vital que recebeu. E isso nos conduz ao capítulo final dessa jornada. Como Salomão e Hill, cada um à sua maneira, estava preparando você para compreender a verdade mais importante de todas. Agora, chegamos ao coração de tudo. Depois de mergulharmos nos segredos compartilhados entre o rei mais sábio da história e o maior especialista em mentalidade milionária, uma verdade cristalina emerge das névoas do tempo. Eles não estavam ensinando apenas sobre prosperidade material. Estavam revelando como um ser humano pode despertar para sua verdadeira natureza e assumir o reino que lhe pertence por direito. Salomão deixou mais que ouro e construções. Deixou um código de sabedoria que atravessou milênios. Hill criou mais que técnicas de enriquecimento. Desenvolveu um sistema de transformação mental que liberta pessoas de limitações autoimpostas. Ambos entenderam que estavam escrevendo para o futuro, preparando mapas para aqueles que ainda viriam. Mas por que esses ensinamentos são tão raros? Por que a maioria das pessoas lê provérbios e pense e enriqueça sem captar a verdadeira profundidade? Porque estão procurando fórmulas rápidas, não transformação real. Querem técnicas, não sabedoria. Buscam atalhos, não caminhos de crescimento. A verdade é que tanto Salomão quanto Hill estavam ensinando algo que vai contra tudo que a sociedade moderna prega. Eles revelaram que você não precisa esperar por permissão para prosperar. Não precisa de circunstâncias perfeitas para começar. Não precisa de recursos extraordinários para realizar coisas extraordinárias. Você já possui tudo o que precisa para transformar sua vida. Uma mente capaz de pensar, um coração capaz de sonhar e uma vontade capaz de agir. Deixe-me contar sobre Maria, uma mulher que conheci há alguns anos. Ela trabalhava como faxineira, criava 3 filhos sozinha, morava em uma pequena casa alugada. Mas Maria tinha algo especial. Ela lia provérbios todas as manhãs e estudava Pense e Enriqueça durante o almoço. Não apenas lia, aplicava. Maria começou a tratar sua mente como um templo sagrado. Parou de falar sobre suas limitações e começou a declarar suas possibilidades. Desenvolveu um propósito definido: dar educação de qualidade para seus filhos e construir um negócio próprio. Cultivou fé baseada em ação. Cada dia, dava um pequeno passo em direção aos seus objetivos. 3 anos depois,
Maria havia montado uma empresa de limpeza com 15 funcionários. 5 anos depois, seus filhos estavam em boas escolas particulares. Hoje, ela é proprietária de 3 negócios e mentora de outras mulheres que querem transformar suas vidas. O que aconteceu com Maria? Ela simplesmente aplicou os mesmos princípios que Salomão usou para construir um reino e que Hill ensinou aos milionários. Ela despertou para sua verdadeira natureza, não de vítima das circunstâncias, mas de criadora da própria realidade. E aqui está o segredo final que poucos descobrem. Você não precisa nascer em uma família rica para ser próspero. Não precisa ter educação formal para ser sábio. Não precisa de conexões especiais para criar oportunidades. Não precisa de sorte para ter sucesso. Você precisa apenas compreender e aplicar princípios eternos que funcionam para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. Salomão governou um reino físico, mas deixou um legado mental. Hill estudou milionários de sua época, mas criou princípios para todas as épocas. Ambos entenderam que estavam lidando com leis universais, não com técnicas temporárias. Leis que funcionavam 3.000 anos atrás, funcionaram no tempo de Hill e funcionam hoje para você. A sabedoria que eles compartilharam não é teoria acadêmica, é tecnologia espiritual. Não são conceitos abstratos, são ferramentas práticas. Não são filosofias interessantes, são sistemas de transformação que funcionam quando aplicados com consistência e fé. Mas agora a pergunta mais importante: o que você vai fazer com tudo isso? Vai tratar como informação interessante ou como revelação transformadora? Vai arquivar como conhecimento ou aplicar como sabedoria? Vai admirar como teoria ou usar como prática? Porque aqui está a verdade final. Você tem uma escolha que definirá não apenas seu destino, mas o destino de todos que serão influenciados por você. Pode continuar vivendo pequeno, aceitando limitações, esperando que alguém ou algo externo mude sua vida. Ou pode despertar para quem realmente é, um ser criado à imagem do Criador, dotado de poder para pensar, escolher, criar e transformar. Você não nasceu para mendigar. Você nasceu para governar sua mente e transformar sua realidade. Não veio ao mundo para aceitar migalhas, veio para reivindicar a abundância que é seu direito natural. Não foi destinado a viver na sombra de outros. Foi chamado para brilhar com sua própria luz e iluminar o caminho para outros. Salomão e Hill foram mensageiros. Trouxeram mapas para você encontrar tesouros que já estão dentro de você. Deixaram códigos para você decifrar mistérios que já estão ao seu alcance. Ofereceram chaves para você abrir portas que já estão à sua frente. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa reencontrar o caminho, porque o segredo não está escondido, está nas suas mãos. Agora é sua vez de pensar e reinar. O reino está esperando por seu rei. A coroa está esperando por sua cabeça. O trono está esperando por quem tem coragem de ocupá-lo. Não espere mais permissão. Não aguarde condições perfeitas. Não procure sinais externos. O sinal já foi dado. A permissão já foi concedida. As condições já existem dentro de você. Desperte, levante-se e reine.